seja muito bem-vindo a mais um Gente do Esporte, desta vez conversando com o super campeão do Rally dos Sertões, Jean Azevedo, joseense. Prazer, Jean. Obrigado por nos receber aqui no seu espaço de treinamento. Agora, Jean, são 20 anos do motocross, 20 anos correndo a motor aí também nos ralis. Eu queria que você falasse um pouquinho do início da sua carreira, como que você começou aqui em São José dos Campos, teve dificuldade, tinha condição de começar? De onde veio essa paixão pelo motor? Bom, eu comecei a competir mesmo em 87, né, mas eu já andava de moto antes. A minha família sempre gostou de moto e meu pai nunca competiu, mas foi sempre um aventureiro, sempre fez viagem, até hoje ele viaja muito de moto. O meu irmão, que é o André Azevedo, que também é aqui de São José, que é mais velho do que eu, ele já competia, né, quando eu comecei a querer competir. Então eu teve esse apoio da família aí, vendo meu irmão competindo, eu tinha vontade de fazer também. E aí em 87 eu estreiei no motocross, fiquei um período só no motocross até ter a carteira de habilitação. Fui pro enduro e depois fiquei um pouco enduro, rally junto, e agora já faz 13 anos que eu tô só no rally. Então na verdade são quase 30 anos já, né? Quase porque foi 30. 20, esse é o 24º de moto, ou 26º de moto, nem lembro mais. E eu fiquei 4 anos correndo de carro também. Agora, o André teve uma participação decisiva no início desse seu off-road, né? Quando que vocês começaram a correr juntos, por esses ralis que a gente sempre vê você por aí? Eu comecei na época era a equipe que ele tinha junto com o Kleber, né? Então eu fiz alguns anos aí sozinho, batendo cabeça, aprendendo aí nas competições, e depois a minha estreia no Dakar em 96 foi pela equipe que o André tinha, e a gente fez 96 e 97 juntos na categoria motos. Ele ainda andava de moto na época, e depois eu continuei na moto, ele foi pro caminhão e ele fez a história dele no caminhão, e eu fiquei de moto até 2007, 2008 eu fui para os carros, me aventurar um pouco nas 4 rodas e voltei para as motos aí em 2013 com a Honda. Agora você está com a equipe Honda, você correu muito tempo de KTM, tem muita diferença? Tem que ter uma certa adaptação para correr com esse tipo de moto? Hoje, de alguns anos para cá, o regulamento já está limitado em 450 cilindradas, então todas as fábricas prepararam as motos atuais em cima do regulamento, né? Então, lógico que tem diferença entre as marcas, mas eu me adaptei muito rápido à Honda. Já estou aí para o 4º ano com essa empresa e com essa motocicleta, e estou muito feliz, consegui os últimos 3 anos aí todos os títulos no Brasil. Então está me dando muita alegria essa parceria com a Honda. Você tem ideia de quantos títulos você já conquistou até hoje? Você já parou para contar? A gente vê alguns troféus aqui, porque o nosso Jean Azevedo ele é parecido um pouco com a Fabiola Molina. Quem viu Gente do Esporte viu forrado de medalhas na casa da mãe da Fabiola Molina, e você tem espalhado por vários locais, né? Na casa da mãe, aqui também. Você tem ideia de quantos títulos são? Não tenho. Assim, os principais eu tenho, né? De brasileiro, foi 9 de Rally Cross Country, de moto. Aí tem mais 3 de Rally Cross Country de carro. Aí tem mais 2 de enduro. Aí tem 6 Rally dos Sertões. Aí tem vários aí que assim, os principais a gente vai guardando, mas outros são muitos, né? Então não consigo lembrar de todos. Você correu um tempo de carro também, né? Como que foi essa experiência sua? Foi muito interessante. Na época eu queria buscar um desafio novo, né? Eu já tinha conquistado aí quase todos os títulos. Assim, o único título que faltou para mim até a saída para o carro era a vitória no Dakar, que eu sempre treinei e almejei esse título, mas não consegui chegar nele. Mas outras provas aqui no Brasil, eu consegui vencer, né, os campeonatos, o Rally dos Sertões. Aí eu queria um desafio novo e fui me aventurar aí nos 4 rodas. Consegui também me adaptar muito rápido. Logo no primeiro ano eu já fui campeão brasileiro, aí fui 3 vezes campeão brasileiro na categoria carros. E depois o carro é um valor muito alto, né? O investimento é bem maior, né? No carro é muito maior que na moto. Aí aqui no Brasil a gente ainda sente um pouco a falta de patrocínio, né? E aí eu voltei para a moto, mas também voltei com vontade. Assim, foi um desafio para mim pessoal,
voltar para a moto e voltar a ser competitivo, né? Porque eu sempre tinha ganho as provas, os campeonatos, fui para o carro e eu não sabia se eu poderia voltar para a moto e ainda continuar vencendo, então era um desafio novo, um outro desafio que eu coloquei depois dos 4 rodas e consegui voltar, consegui vencer aí os campeonatos de 2013 para cá, então está sendo bem legal também. Agora você tem também um outro desafio que é se manter as suas raízes, né? Você fica aqui em São José dos Campos, tem todo um espaço de treinamento funcional, a questão física, a questão também com o seu equipamento, né, para as provas. Por que essa opção, ao invés de tentar ir para um centro um pouco melhor, que tem um pouco mais de estrutura? Eu sou nascido em São José dos Campos, né, então eu gosto muito daqui. A gente está aí colado na Serra da Mantiqueira, tem muitos lugares para treinar aqui, são lugares que eu já conheço, então não tenho vontade nenhuma de sair fora, sabe? Gosto de morar aqui, não teria outro lugar que me chamaria a atenção, assim, né, de conhecer para morar, então eu me adaptei à região, né, conheço muito bem a região, tenho meus preparadores que são aqui de São José também, então eu faço toda a parte física aqui em São José, a maior parte do treino com a moto também aqui na região, alguns treinos específicos eu tenho que acabar indo para fora, por exemplo, se eu preciso treinar no deserto, o mais perto que a gente tem é no Chile, né, então eu não consigo ficar aqui. E outras regiões com características diferentes que a gente tem aqui no Vale do Paraíba eu também tenho que buscar, mas eu vou te dizer que 90% da minha preparação é feito aqui na região de São José dos Campos. Você conhece vários cantinhos aqui de São José, várias trilhas que tem por aí, né? Tem alguma específica que você goste de andar, mesmo sem estar em competição? Assim, a região de São Francisco Xavier eu ando bastante, andava mais, né? Mas agora foi ficando mais... A população foi crescendo, né? Então foi fechando algumas trilhas, a gente não consegue mais passar em trilhas que eu passava aí há 10, 15 anos atrás, né? Mas ainda tem muito lugar para andar, tem várias pistas, né? Aqui em São José em específico não tem nenhuma pista que eu possa treinar, mas tem Caçapava, tem Guararema, então a região aqui é muito interessante, né? E eu tenho esse apoio, assim, de ter essa condição de treinar e continuar desenvolvendo aí a parte técnica aqui na região. Agora na equipe Honda vocês são 3 competidores, né? Como que é feita essa divisão? Como que vocês competem? Na equipe Honda somos em 3, né? Eu aqui de São Paulo, tem um piloto de Minas Gerais e um do Rio Grande do Sul. Então, eventualmente a gente faz treinos em conjunto, mas é difícil. Normalmente a gente se encontra nas provas e daí na prova, lógico que é uma equipe, né? A gente vai estar sempre se ajudando para levar a Honda ao lugar mais alto do pódio, mas ali também a gente é adversário, né? Então todos se preparam para buscar a primeira colocação e eventualmente em alguma prova um pode até ajudar o outro, mas o objetivo inicial é que todos vão lá para buscar o primeiro lugar. Você estava falando das provas que você participa e muitas delas a gente sabe que são trechos longos, vai um dia inteiro e de repente você tem aquela questão da solidão, né? Você, o equipamento, e se quebrar o equipamento no caminho, o que acontece? Nas provas de rally as etapas são longas, aí dura aí de 4 até 10 horas, né, de contrarrelógio. Então na moto a gente não consegue carregar muita coisa, então se der um problema sério a gente não vai conseguir resolver. Agora tem que ter uma noção básica de mecânica, porque algum probleminha pode dar e você tem que se virar para chegar até o final do dia, né? Você já teve uma situação assim? Várias. Várias? problemas Mas aquela pequenos. que você se achou MacGyver, por exemplo, teve alguma? Você fala assim, a última que eu consegui me virar foi no Dakar em 2015, que estourou o meu radiador. A gente estava na altitude, no deserto de sal, na Bolívia, e o vapor da água com sal, ele foi tampando o radiador da moto, e a gente andando a 4.000 metros de altitude. E isso aumentou muito a pressão interna e estourou o radiador. Aí eu consegui remendar ele onde estourou com um Durepox e consegui terminar a etapa. Um Durepox você deu um jeitinho e seguiu. Bem, nesse primeiro bloco a gente deu uma geral sobre a história do Jean Azevedo e nós vamos falar um pouquinho no segundo bloco de Rally Paris-Dakar, o Rally da Morte. O Jean tem muita história para contar pra gente. Rapidinho, a gente volta já.
Estamos de volta com Gente do Esporte, hoje falando com o Jean Azevedo, ele que é joseense e participa dos maiores ralis do mundo. E um desses ralis, o mais famoso há muito tempo, é o Rally Paris-Dakar. Quando que você começou esta trajetória dentro desse rally tão importante no mundo? Bom, o Paris-Dakar, a minha história lá começou em 96, né? Então, de 96 até 2007, ele era o Paris-Dakar verdadeiro, né? Disputado na África. Até a Europa? Largando da Europa, ou mesmo largando da África e chegando na África. A gente já teve vezes que largou de Dakar e chegou a Dakar, largou de Dakar e foi para o Egito, mas sempre disputada na África, né? Então, até 2007 foi o Paris-Dakar tradicional. Aí, em 2008, a gente estava lá em Portugal para largar, já estavam todas as equipes lá, todos os veículos vistoriados, e na noite anterior da largada, a prova foi cancelada pela organização, porque tinha um risco que o serviço secreto francês interceptou de um possível ataque da Al-Qaeda na época, que estava muito forte. E aí a organização não quis arriscar colocar lá 3.000 pessoas no deserto, que seria a caravana da prova, né, e ter alguma surpresa. Aí a prova de 2008 não aconteceu, foi cancelada, e 2009 o Rally desembarcou aqui na América do Sul, né. Eu que fiz o Dakar lá em 96, 97, nunca imaginei na vida que eu poderia ter um Dakar na América do Sul. Correndo aqui do lado, né, na Argentina, no Chile inicialmente. Então a prova começou aqui em 2009, mudou bastante a característica da prova, né, perdeu um pouco aquela sensação de você estar sempre perdido, né, que tinha na África, longe de tudo. Aqui, apesar de ter o deserto no Chile, ter um pouquinho de deserto no Peru, que a gente já passou também, mas não é a mesma sensação. Ali a gente sabe que se sair 50 quilômetros para qualquer lugar, você vai chegar numa cidade, numa vila, alguma coisa. Enquanto na África, às vezes, a gente estava a 1.000 quilômetros de qualquer vilarejo, né? Então mudou bastante a característica, mas não deixou de ser um Dakar. Agora ele nem chama mais Paris-Dakar, ele chama Dakar e continua com as dificuldades, né? Hoje em dia a gente tem as altitudes que antes não tinha, né? A gente anda sempre ali nos Andes. Por conta das montanhas dos Andes. Das montanhas dos Andes. Então, essa próxima edição aí de 2017, a organização já falou que a gente vai ter pelo menos 6 etapas acima de 3.000 metros de altitude. Inclusive o dia de descanso vai ser em La Paz, que acho que é 3.600 metros de altitude. Isso dificulta para quem não está acostumado a correr numa altitude tão grande, falta ar, né? Dificulta, ainda mais aqui, né? Aqui no Brasil eu não tenho uma condição dessa, né? Eu até ando bastante em Campo Jordão, mas a gente está falando de 1.200 a 1.600 metros, que não faz diferença ainda como vai fazer lá acima de 3.500. Então é uma dificuldade grande, a gente tem que se preparar muito aqui para quando chegar lá ainda sentir um pouco, né? Agora, você na África, voltando à primeira fase do Dakar, você encontrou algum vilarejo diferente, algum tipo de cultura diferente durante as provas que te marcou? Lá é bem diferente, né? Na época até eu falava, né, que o pessoal reclamava muito do Brasil. No Brasil eu falava, vocês não viram que é a África ainda, né? Então, às vezes você estava lá muito longe de qualquer lugar, tem uma vila que né, não tem teto, porque não chove nunca, e as paredes de barro, à noite frio pra caramba, de dia calor pra caramba, não tem água, sabe? Você vê o cara lá, o que esse cara vive, como ele vive aqui, né? O Tuareg, que é o que vive no deserto, né? Os nômades. Então é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Eu, se não fosse pelo Dakar, eu não ia ter noção de como que é. Só depois que eu vi lá que eu realmente, assim, nós aqui no Brasil, se não for lá para conhecer, não tem noção de como que é a diferença de cultura e da maneira que as pessoas vivem no deserto. Acaba sendo uma experiência de vida, você consegue até passar isso para outras pessoas? Na verdade, para a gente mesmo, né? Você para de reclamar por qualquer bobeira, né? Porque você está num mundo civilizado, você tem tudo, apesar das dificuldades, é muito mais fácil, né? E o Dakar é uma superação de limites, né? O próprio piloto, quando ele vai para a prova, cada ano tem uma coisa diferente, então você tem que estar sempre se superando. Então, no dia a dia também, às vezes você
né, tem um obstáculo, tem alguma coisa, uma dificuldade que você vai fazer, eu falei, não, mas isso aqui eu passo, né? Você sempre busca mais, sempre fica mais fácil de você enxergar que você pode passar por aquela situação, né? Agora, vindo para a América do Sul, o Rally Dakar, ele assumiu características muito diferentes, né? Em relação à comunicação, existe uma certa facilidade do que existia lá, né? Melhorou? Ou você preferia estar na África ainda, viver aquele... Você acabou conquistando esse sonho, mas assim, continuar naquele desafio tão grande que é o Rally Dakar. A África sem o problema porque até hoje, né? A África hoje é muito complicada nessa parte de terrorista, de atentado. Então, a África sem esse lado, eu preferiria estar na África, pelo lado da competição, pela parte técnica. Mas com essa extra-campo aí que existe, sempre esse medo, né? Essa possibilidade de algum atentado. Aí eu prefiro estar aqui, pelo menos aqui a gente está seguro, né? Não tem essa possibilidade, apesar de ser uma característica de prova diferente, mas pela segurança é melhor estar aqui. Você estava falando de características de prova, a gente tem uma prova que é totalmente no deserto, em grande parte, você tem algumas planícies lá na África e aqui você tem a questão da altitude, são preparações diferentes. Como era a preparação sua, física, para disputar as provas na África e o que mudou aqui para disputar aqui na América do Sul e também no Brasil, no Rally dos Sertões? A grande diferença é que na África a gente tinha 60% da prova em areia, então eu treinava muito mais em areia do que eu treino hoje. Esse próximo Dakar, esse que teve agora 2016 e o próximo 17, a gente vai ter 5% de areia. Então muda, né? Você tem que andar muito mais em piso duro, muito mais em pedra. Muda completamente o treino. Os Sertões já nunca teve muita areia, né? O Sertões já foi uma característica de estrada mais de Brasil, mais pissarra, cascalho, né? Que também é um pouco diferente do Dakar, porque o Dakar são estradas mais duras, porque você pega o pré-Andes ou o Andes, aí aquelas pedras maiores, né? É um pouco diferente. Não. Não, né? Eu já peguei na Europa lá, mas aqui na América do Sul não me lembro de ter pego, não. E você que viajou o mundo, tem algum local que você gostaria de competir que ainda não foi? Não, assim... Acho que os lugares que eu tinha... Talvez a Austrália, né? A Austrália tem um deserto bem interessante, eu não conheço, mas tem uma prova lá, um rally na Austrália, que eu conheço pessoas que já foram e gostaram. O atual campeão do Dakar é um australiano, né? Veio de preparação no deserto australiano, então eu acho que seria uma prova que seria diferente e eu teria vontade de fazer. Legal. Bom, nós vamos fechando esse segundo bloco. No terceiro bloco nós vamos falar sobre estes hexacampeonatos do Jean Azevedo no Rally dos Sertões. É rapidinho, não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta no terceiro e último bloco do Gente do Esporte, falando com o Jean Azevedo, que tem muitos troféus, muita história para contar do Rally Paris-Dakar, do Rally dos Sertões. E no Rally dos Sertões você é hexacampeão, neste ano busca o heptacampeonato. Como está sendo essa preparação? A prova começa em setembro, você já tem um cronograma de como vai enfrentar esses treinamentos até chegar à prova? Já, esse ano o Rally volta às características originais da prova, né? A gente vai para o Jalapão, é uma região no Brasil aí com uma dificuldade diferente, né? Tem trechos de areia, trechos de pedra, cascalho, etapas longas, né? Eles prometem uma especial aí de 500 quilômetros aí na próxima edição dos Sertões. A gente vai sair de Goiânia, mais indo para o norte de Goiás, ali subindo,
é uma região de mais montanha, com muito cascalho também. Então esse ano o Rally dos Sertões vai ser um rally diferente, bem diferente do que foi o ano passado, mais exigente com certeza, a parte física, a parte técnica, para os equipamentos, né? E eu comecei agora essa semana, na verdade, que eu tive 2 etapas do Brasileiro, então até agora, há 2 semanas atrás eu estava me preparando para essas 2 provas, passou, eu descansei uma semana. E essa semana eu iniciei o ciclo para o Rally dos Sertões, né? Então eu tenho o meu preparador, que ele faz os treinos semanais, então tem semanas que é mais puxado, tem semanas que eu dou uma aliviada, mas agora já o foco é o Rally dos Sertões, então eu tenho aí 4 meses pela frente para chegar lá o melhor preparado possível e buscar esse 7º título na prova. Agora a gente sabe que você tem que ter uma preparação tanto técnica junto com o equipamento, mas tem uma preparação física. Como que é essa preparação física sua? Bom, preparação física eu tenho 2 preparadores aqui em São José, que é o André Senna, que é a parte de força, e o Rissato, que é a parte de cardio, né? E aí eu faço lá no estúdio do André uma parte desse treino, uma parte eu faço aqui mesmo no galpão, com uma parte funcional, né, que a gente desenvolveu em cima da minha experiência com moto e o trabalhar mais a musculatura que eu uso em cima da moto. E fora isso eu corro a pé, pedalo bastante, nado. Força mais o quê? Braços, pernas? É tudo, né? Porque você na moto a gente não anda sentado, né? A gente sempre anda em pé porque é um segundo amortecedor. Então você tem que trabalhar muito perna, o braço está segurando no guidão, o capacete, né? Então, porque você tem o peso no pescoço. Então você tem que estar 100% preparado preparado da maneira que você vai usar em cima da moto. Porque é diferente de você ir na academia e ficar puxando o ferro de qualquer jeito, né? Sim. Então a gente foi desenvolvendo um trabalho para que eu possa simular de alguma forma, na parte do treinamento físico, o que eu vou sofrer em cima da moto. Mas é lógico que eu tenho que andar de moto. Então, fora esses treinos, né, físicos diários, aí eu ando de 3 a 5 vezes por semana, depende do período. Você falou de parte da equipe, né? Você falou da questão desse trabalho funcional e também da preparação física. Quem mais trabalha com você aqui em São José? Bom, diretamente aqui em São José tem o Rogério, que administra aí toda a parte burocrática do time. Aí tem o Marcelo, que é um mecânico que me apoia aqui em São José. Aí em Campos do Jordão eu tenho o Geraldo, que é o mecânico que vai para as corridas junto comigo. E fora isso eu tenho a equipe Honda, que daí são outras pessoas que a gente se encontra só nas competições, né? Aí cresce mais a equipe. Mas aqui em São José a gente está falando aí de 4, né? Mais um em Campos, 5 pessoas. Fora os da Honda que acompanham nessas competições grandes. Nas provas, E você disse para mim que nas internacionais é só você por conta da experiência, das classificações. Como que é essa história? A gente está trabalhando novos pilotos aí para ser o futuro, né? Então eu imagino que agora aí para as próximas provas fora, até mesmo no próximo Dakar, existe uma grande possibilidade de ter outro brasileiro aí comigo. Eu espero que tenha, né? Para eu estar passando a experiência e formando novos talentos para que fiquem aí no meu lugar na hora que eu resolver aposentar. Você acha que você demora quanto tempo ainda? Você quer correr em alto desempenho, em alto ritmo aí, nesse ritmo intenso? O que vai falar vai ser o desempenho, né? Se eu estiver conseguindo competir em alto nível, eu continuo pelo tempo que eu estiver lá disputando a ponta. Pelo prazer de estar lá, né? Na hora que começar a ficar para trás, é hora de parar, né? Agora, aqui na região, você identificou algum talento, alguém que possa, de repente, ter condições de seguir aí no off-road? No rally aqui a gente tem poucos pilotos, né? Aqui da cidade a gente tem o Ramon, que anda de rally. O ano passado, inclusive, no Rally dos Sertões, ele foi segundo, né? Atrás de mim. Então poderia ser algum aí que viesse a se destacar no futuro, mas não tem muitos não. É mais de fora que está aparecendo na modalidade de rally do que daqui da região mesmo. Para alguém que queira iniciar a carreira, o custo é alto, né? O que você sugere para quem tem o sonho, de repente, seguir a trilha que você seguiu? Não pode desistir, as dificuldades são grandes, né? Principalmente no começo, que você ainda não tem resultado, depende de patrocínio, mas aqui no Brasil o patrocínio só quer entrar quando você já tem resultado, então é difícil. Eu acho que tem que ter muito esforço, muito trabalho para você conseguir buscar os resultados e persistir, né? Que não vai ser fácil.
mas com certeza se trabalhar direito e se preparar bem, né? Não ficar esperando as coisas acontecerem, mas você correr atrás do teu desafio, né? De conquistar o que você colocou como meta, com certeza vai chegar lá. E você tem filhos aqui em São José, você é casado? Como que é a rotina assim dessas viagens? Bate a saudade, eles se acostumaram? Mesmo no dia a dia, né? Porque o treino começa cedo e termina tarde, então vejo eles na hora do almoço, na hora de manhã que eles vão para a escola, eu saio e na hora do almoço e depois da noite. Legal. Bom, nós vamos encerrando o nosso bate-papo aqui com o Jean Azevedo, torcendo para que ele conquiste mais um título no Rally dos Sertões, o 7º título brasileiro. E muito obrigado aqui por nos receber no seu galpão. Obrigado a você. Tá certo. Este é o Gente do Esporte, nós vamos ficando por aqui, agradeço a sua audiência e esperamos você no próximo programa com outra personalidade do esporte joseense. Muito obrigado e até lá.